Bom dia a todos, muito bom dia, como estão? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, versículo 4, vamos fazer uma leitura extensa, está bem? Gênesis capítulo 2, versículo 4. Podem seguir também na tela, diz assim a palavra de Deus: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E efetivamente nós dizemos que tudo fazes da forma que te agrada, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Como os irmãos sabem, temos estudado as origens. Este tem sido o grande tema para toda esta série de estudos. Agora, quando iniciámos o tema das origens, eu disse que a trajetória para contextualizar o livro de Gênesis seria esta. Primeiro, o retrato de Jesus, que seria um panorama do Antigo Testamento. Segundo, iríamos para o livro de Moisés, um panorama do Pentateuco. E por último, entraríamos no rolo das origens. E antes de entrar em texto por texto, versículo por versículo, faríamos um panorama do livro de Gênesis, que é o rolo das origens. Portanto, nas primeiras sessões, se os irmãos se lembram, concluímos que o Antigo Testamento é essencialmente o retrato do Senhor Jesus. É o retrato de Jesus Cristo. E terminamos este primeiro panorama, o panorama ao Antigo Testamento, com chaves interpretativas para entender o Antigo Testamento. E essas chaves eram as promessas, linhagens, pactos e templo. E todas estas chaves têm o seu início ou a sua origem no livro de Gênesis, o rolo das origens. O segundo panorama foi ao Pentateuco, foi agora há pouco, e entendemos que o Pentateuco é o livro de Moisés. E dividimos todo o livro em dois grandes temas. O primeiro tema foi Moisés, o homem de Deus, e o segundo tema foi a Torá, o livro de Moisés. E com isto percorremos 3 etapas da vida de Moisés, lembram-se? A primeira etapa foi os 40 anos no Egito, o tempo de formação de Moisés. A segunda etapa foi os 40 anos em Midian, o tempo de solidão. Vocês não se vão esquecer mais disto por causa da Instant Pot, principalmente as esposas. E a terceira fase da vida de Moisés foi os 40 anos no deserto. Este foi o tempo de instrução. Instrução do povo de Israel no deserto, quando eles receberam os 10 mandamentos, a lei. Agora, o meu objetivo com todo este material foi mostrar, que o Pentateuco é uma unidade, é um livro, não deve ser visto como livros separados, mas como um livro. 2, que tanto o ministério como o livro de Moisés são a fundação para toda a Bíblia, isto é importantíssimo. E 3, que assim como o livro de Moisés foi essencial para moldar uma nação, para reformar o povo de Deus, para entrar na Terra Prometida, hoje também é essencial para que o povo de Deus conheça os propósitos do Senhor e as intenções do Senhor para a sua criação. Hoje são tempos que nós precisamos urgentemente do livro de Gênesis. Sempre precisamos, não é claro? Mas visto que várias pessoas, vários homens têm desenvolvido várias teorias e histórias para explicar as origens do universo, bem, nós necessitamos do livro de Gênesis. Então, iremos encontrar no livro de Gênesis o desenho de Deus para a sua criação, o desenho de Deus para o homem, o desenho de Deus para as nações, o desenho de Deus para o mundo. Tudo isto vamos encontrar no rolo das origens, o rolo das origens. Agora eu gostaria que os irmãos imaginassem, por breves momentos, imaginem se o texto de Gênesis não existisse. Imaginem que nós não temos o primeiro livro e cada vez que abrimos a Bíblia, qual era o primeiro livro? Êxodo. Imaginem só. Como poderíamos entender a razão para a libertação do povo do Egito sem o livro de Gênesis? Como poderíamos entender as guerras que expulsariam os cananeus da terra? Sem o livro de Gênesis, como poderíamos entender as práticas de sacrifícios? E também como poderíamos entender até mesmo a razão para os 10 mandamentos? Como poderíamos justificar
a moral para os 10 mandamentos se não tivéssemos o livro de Gênesis? Sem este rolo das origens, de que maneira poderíamos até conhecer a origem dos corpos celestes, das estrelas, das galáxias, dos planetas? Sem o livro de Gênesis, como poderíamos definir o que é um ser humano e a diferença do ser humano com os outros seres vivos? Se não tivéssemos o livro de Gênesis, não podíamos justificar, não podíamos nem definir o que é um ser humano. Eu estava a ouvir um comentário de um historiador, ele diz que a nossa era é uma era particular, diferente das outras eras da história. Porque hoje, na nossa época, nós estamos a perguntar o que é um ser humano. Não houve nenhum ponto da história em que isso aconteceu. O que é um ser humano? Hoje nós perguntamos o que é um ser humano. Então, se o livro de Gênesis, realmente temos que fazer essa pergunta: o que é um ser humano? Se o relato das origens, como defenderíamos que a relação matrimonial, o casamento, é somente entre um homem e uma mulher? Como? Se não tivéssemos o livro de Gênesis. Sem Gênesis, como poderíamos entender a relação entre o ser humano e a natureza? Qual é a responsabilidade que o homem tem sobre a natureza? É a responsabilidade do homem governar a natureza? Sem Gênesis, de que forma poderíamos justificar a existência da verdade? Como é que nós justificamos que existe uma verdade absoluta, universal? E como poderíamos justificar as leis da lógica? Porquê que as leis da lógica são lógicas? E porquê que elas existem? E porquê que existem leis da física? Porquê que se eu deixar cair o meu telemóvel, ele vai para o chão? Porquê? Bem, se é um livro de Gênesis, nós não conseguimos explicar isto. Sem Gênesis, é o primeiro volume do Pentateuco, como explicaríamos a existência de idiomas? Tínhamos uma menina aqui na igreja que ela estudou idiomas, línguas. E ela dizia que quando estava a fazer o curso na faculdade, ela aprendeu sobre as várias teorias que explicam o surgimento dos idiomas. E uma das teorias era a criação, né, que nós aprendemos da Bíblia. Basicamente, ninguém sabe de onde é que vieram os idiomas. Como é que surgiram os idiomas? Como é que surgiu a complexidade do idioma? Bem, se nós não temos o livro de Gênesis, nós não podemos explicar de onde é que vieram os idiomas. Sem este documento, como poderíamos legitimar e defender a dignidade humana? Se não temos Gênesis, como é que nós podemos explicar e justificar que a vida humana tem dignidade e é santa e tem o seu valor? Como podemos explicar isso? Bom, se não temos o livro de Gênesis, não podemos explicar. E isto faz-nos ver como é que está a nossa cultura de hoje. Todas estas questões, o homem não tem respostas e tem que inventar respostas porque eles desprezam o relato histórico de Gênesis. Certo autor escreveu o seguinte: Gênesis fornece o fundamento para todas as grandes verdades do mundo e todas as grandes doutrinas da Bíblia. Não só isso, mas outro autor escreveu, exortando a igreja: se deixarmos de pregar a mensagem de Gênesis, em razão dos problemas contemporâneos, minaremos a fé da igreja. Claro, então imaginem só, vocês chegam ao vosso trabalho e dizem: sabes, a Terra foi criada em 6 dias. Estás a gozar comigo? Só pode. E toda a raça humana veio de um casal. Não. E o casamento é entre um homem e uma mulher. E realmente um homem é um homem e uma mulher, prepara-te para isto, é uma mulher. Então, se nós dizemos isto hoje em dia, é problemático. Porquê? Porque nós acreditamos no livro de Gênesis. Então, nós não podemos deixar de pregar este livro, embora não seja um livro que muitas congregações geralmente pregam, e também será pregado muito menos por causa dos problemas contemporâneos. Portanto, esta manhã eu gostaria de sintetizar o livro de Gênesis. Não vamos entrar no livro em si, mas vamos sintetizar. Vamos ver o título, o tema, o propósito, o género literário, em que cultura é que foi colocado o livro de Gênesis, a data, o cenário, a forma como o livro é estruturado, a unidade, e isto é tão importante, a unidade entre Gênesis, a criação, e a consumação. Como é que o livro de Gênesis liga-se com o livro de Apocalipse? Então vamos ver o primeiro, está bem? Então este será um estudo bíblico do livro, um estudo panorâmico do livro de Gênesis. Quem quiser tirar notas, aparecerá também aí no PowerPoint. O título, Gênesis. Gênesis é o texto dos inícios, das origens, dos primórdios.
Certo autor escreveu que Gênesis é a palavra grega que significa origem, fonte, geração ou princípio. Vem de uma palavra hebraica que significa no princípio. E foi assim que os judeus intitularam o livro, no princípio. Nós colocamos Gênesis, que é a tradução grega, mas eles colocavam no princípio. Esta é a história dos inícios, como começou todo o universo e toda a história do mundo. Então este é o título. E qual é o tema? Ou seja, qual é o tema e qual é o propósito do livro de Gênesis? Quem está a estudar na escola pública, quem faz homeschooling, quem lida com vários descrentes, isto será importante, porque muitas vezes os descrentes querem desacreditar a nossa fé, mas eles não conhecem as bases da nossa fé. Então qual é o tema e qual é o propósito do livro de Gênesis? Alguns teólogos creem que, entre os vários temas que é abordado no livro de Gênesis, o principal tema é este: a escolha de um povo que seria mediador de uma bênção mundial. A escolha de um povo que seria mediador de uma bênção mundial. E nós podemos ver isto pelo menos em 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro é Gênesis capítulo 12, versículo 3, um texto muito conhecido. A chamada feita a Abraão diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, disse Deus, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vemos aqui a intenção de Deus de restaurar a humanidade por intermédio de uma família, para que fosse mediadora da bênção mundial. Vemos Deus a transmitir esta intenção até ao povo que está no Êxodo. Diz o seguinte, Êxodo capítulo 19, versículo 5 até o versículo 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E vejam o que é que Deus diz: porque toda a terra é minha. O homem hoje em dia diz que a terra é nossa, ou a terra é dos animais, ou a terra é da mãe natureza. Bem, a Bíblia diz que a terra pertence a Deus. Deus diz: a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, e vejam só, nação santa. Seriam sacerdotes, seriam santos, seriam o povo eleito de Deus para transmitir as glórias de Deus e as boas novas de Deus. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então este é o tema. O tema do livro de Gênesis, essencialmente, é a escolha de um povo que seria mediador de uma bênção mundial. E este tema principal do livro vai moldar o propósito do livro. Porque o livro foi estruturado, esta literatura foi estruturada, foi criada com um propósito. E qual era este propósito? Bem, o propósito está ligado ao tema. O propósito podíamos descrever desta forma: Gênesis foi escrito para mostrar que o Deus de Israel, Yahweh, é o Criador soberano, cujo propósito de estabelecer um governo pactuante não será impedido pelo pecado humano. É uma frase longa, mas o que quer dizer é que Deus, o seu propósito é mostrar que Ele vai restaurar o Éden, vai restaurar o mundo que foi destruído, e o pecado do homem não pode impedir. Basicamente é isto. Isto é interessante. Quem lê o livro de Gênesis repara que há uma coisa estranha na narrativa, que sempre aparece pelo menos 2 linhas genealógicas. Não é? E estas 2 genealogias sempre se confrontam. Deixem-me dar um exemplo. Existem vários exemplos e várias situações. A história de Noé e a sua família. Né? Vemos uma série de linhagens a surgir depois de Adão, mas quando chega à salvação da linhagem, a salvação de uma família, Deus salva Noé e todos perecem. 8 entram naquela arca. Temos o exemplo também de Isaac e Ismael. Há um grande conflito entre Isaac e Ismael. Isso causa um conflito familiar. Tanto que Sara diz: manda este rapaz embora, juntamente com a sua mãe. Isto pesa ao coração de Abraão. Mas o que é que Deus diz a Abraão? Faz isso, porque isso é certo. Porque este rapaz também tinha uma promessa. Mas vemos aqui a forma como Deus conserva a sua linhagem, a linhagem de Isaac. Não é? Nesta questão de conservar a sua semente para restaurar a humanidade. E o pecado humano não pode travar. Lembram-se que Sara quis fazer as coisas à maneira dela, pelo pecado. Mas Deus disse: não. As coisas serão à minha maneira e o pecado não vai impedir que isso aconteça. Outro exemplo é Jacó e Esaú. Olha, vemos aqui um conflito entre irmãos. E Esaú
não gosta muito de Jacó, tanto que ele mete a cabeça de Jacó a prémio e quer matar Jacó. Mas ele mata Jacó? Não mata Jacó. Porque Deus está a conservar esta linhagem. Não só Esaú quer matar Jacó, mas Labão quer matar Jacó também, porque Jacó leva toda a sua riqueza. Mas esta gente consegue matar a linhagem de Deus? Não conseguem. Existe outra história interessante, esta é mais curiosa ainda, que está em Gênesis capítulo 38. E isto é acerca de um dos filhos de Jacó. 2 filhos. Jacó teve 2 filhos. Judá, que é filho de Jacó. E Judá teve 2 filhos, Er e Onã. Agora, Er morre, e o texto diz que Er era mau aos olhos de Deus. E Deus mata-o. Mas tem Onã ainda. E Judá pede a Onã para que conserve a linhagem, que se case com a viúva, com aquela que morreu, com a mulher de Er. E pronto, isto era um costume na época, tá bem? Era um costume na época para conservar a linhagem. Onã casa com a esposa de Er, com a viúva, mas ele, para não ter descendência com ela, ele atira o seu sêmen para o chão. É assim que o texto diz, gráfico. Tira o seu sêmen, para ela não engravidar. O que é que Deus faz? Deus mata este homem. A pergunta é, porquê que Deus tem esta descrição? Porquê que a Bíblia tem a descrição? Tem esta história aqui. Para quê? Qual é o propósito? Mas se nós entendemos o propósito do livro de Gênesis, entendemos porquê. Ele morreu porque ele brincou ou quis interromper a linhagem prometida. Esta era a linhagem prometida, a linhagem que ainda por cima vinha de Judá, que é um personagem tão importante. Então Deus mata Judá. Então vemos isto a acontecer nas linhagens. Não é? Deus a conservar o seu propósito de restaurar toda a humanidade com uma família. E o pecado humano não irá impedir. Portanto, por intermédio de uma semente eleita, o Senhor restaurará o seu reino entre os homens. Entre os homens. Além disso, não significa que Gênesis não trata de outros temas. Existem vários temas que o livro, o primeiro rolo, tratam, mas não trata de forma exaustiva. Podemos ver uma forma, um tratar mais detalhado de Moisés na primeira semana, quando ele fala dos 6 dias da criação e o 7º, o descanso. Mas, de resto, ele menciona várias coisas e o livro de Gênesis tem muita história. Estamos a falar aqui de muitos anos de história, que já veremos mais à frente. Então ele não trata de tudo detalhadamente, mas ele, Moisés, fala de alguns temas fundamentais para entender a grande história da salvação. Deixem-me mencionar alguns. Ele fala da origem do universo. A origem do universo. Tudo aquilo que existe no universo, Deus criou. E vemos esse relato do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Nesta criação do universo está o tempo, o espaço, a matéria. Significa que tudo aquilo que existe, Deus fez e desenhou. Vemos a origem do homem, do trabalho, da primeira ciência. Adão foi o primeiro cientista, porque ele foi o primeiro a dar nomes às coisas, aos animais. Isto é uma ciência complexa, dar nomes a coisas, neste caso, a animais, taxonomia. Outra coisa que vemos, que temos a origem, é o sábado. E nós amamos tanto o sábado. Que bênção que é o sábado, aquele dia de descanso. Estava a contar aos irmãos no culto anterior que havia uma senhora, quando eu estava a pastorear o Val da Moreira, que sempre perguntava, mas nós adoramos a Deus no domingo, mas a Bíblia fala do sábado, porquê? Qual é a diferença entre o sábado e o domingo? E ela sempre, todas as semanas, fazia-me a mesma pergunta. E vocês devem estar a fazer a mesma pergunta agora também, não é? Então aqui vemos a origem do sábado, vemos a origem do casamento, a origem do pecado, da morte, da degradação, da depravação humana. Porquê que o homem é como é? Porquê que o homem gosta de fazer o mal? Porquê que o homem gosta de fazer guerras? Porquê que o homem gosta de ser corrupto? Onde é que vem este desejo? Vemos também a origem do sacrifício e da salvação. Gênesis fala acerca disso. Vemos a origem da família, a origem da civilização. Quando é que começam a aparecer as primeiras cidades? O que é que significa a cidade e os edifícios grandes? Isto é interessante também. Os juízos de Deus iniciam aí, o início do governo, o estabelecimento do governo, os contratos sociais dos governos, os pactos, onde é que eles surgem. Vemos também um tema muito complicado, especialmente para os cristãos, que é a pena de morte,
deveriam ser os cristãos pró-pena de morte? Bom, Gênesis fala acerca disso. Vemos a origem das nações. E também vemos a origem não só das nações e porquê que as nações estão sempre em guerra umas com as outras. Estamos a ver agora, em tempo real, esta tensão política entre a China e os Estados Unidos. Onde é que isto vai dar? Ora, uma coisa eu vos garanto, o mundo não vai acabar por causa dos homens. Não vai haver, não será como aquele filme de 2001, não é? 2001. 2012, desculpem já, esse era outro. 2012, não será como a Marvel, o Thanos não virá e vai destruir toda a humanidade. O aquecimento global não vai incinerar a Terra. Estas coisas não vão acontecer. A Terra vai terminar de outra forma. Então em Gênesis vemos isto. E vemos que as nações estão sempre em conflito, estão sempre em guerra. Vemos também a origem dos idiomas e vemos a origem da grande nação de Israel. Então este é o tema e o propósito e os vários temas que são tratados no livro de Gênesis, que é importantíssimo. Algumas pessoas dizem, além disto, dizem que, sabes o quê? Olha, Gênesis não pode ser entendido de forma literal. E quando eu falo de literal, eu quero dizer é natural. As pessoas dizem que nós lemos a Bíblia de forma literal. Não, nós não lemos a Bíblia de forma literal, nós lemos a Bíblia de forma natural. Se Jesus diz que é a porta, nós não tomamos isto de forma literal, porque literal seria que Jesus é um retângulo grande que está ali espetado. Jesus não é uma porta, mas nós entendemos isto de forma natural. Entendemos que cada género literário tem exatamente isso, o seu género. Ou é poético, ou é sabedoria, ou é relato histórico. Muitas pessoas dizem nas escolas, até pastores dizem isto, que Gênesis não é um relato histórico, é um mito. Era algo comum do tempo, escrever de forma mitológica para explicar as origens do universo. Bem, está longe da verdade. O que Gênesis é um relato histórico. Gênesis não é uma lenda, não é um mito, não é uma saga, mas sim um relato inspirado por Deus. E qual é a argumentação para isto? Alguns perguntam. Mas sabem, lá na escola dizem que tem milhões de anos e os fósseis são datados pelo carbono, não sei o quê, e os meteoros caem e veem que tem milhões de anos e a estrela está lá longe, a luz chega até nós, demora milhares e milhões de anos, então a Terra... Como é que nós explicamos isto? Bom, nós sabemos que a Terra tem a idade que tem e que Gênesis é um relato histórico pela sua cronologia. Eu gostaria de mostrar este quadro aqui. E esta cronologia é oferecida mesmo pelo livro de Gênesis. Gênesis tem pelo menos 5 a 6 capítulos que falam sobre genealogias e uma cronologia. Agora, isto é intencional do autor e ele dá datas, dá anos, dá números específicos. Ele começa a dar números no primeiro capítulo, quando ele fala dos 6 dias da criação. Serão os 6 dias de 24 horas ou milhões de anos. Falaremos isso depois. Mas aqui, em Gênesis, ele dá várias cronologias. Essas cronologias começam com aquilo que a Bíblia chama do livro de Adão, no capítulo 5. Fala isto no capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 50. E aqui estão. Está bem? Temos aqui de Adão até José. E vejam só como é que esta gente vivia. 930 anos. Então, Adão, quantos anos é que tu tens? Eu sou um jovem. Tenho 300 anos de idade. Obviamente não era assim, ou seja, eles viviam muito tempo, mas eram bem como nós também. Mas viviam muito tempo, 930 anos. Quantos filhos este homem tinha em casa? Mas o mais interessante que eu vos queria mostrar é o quadro a seguir. Agora, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós pensamos no livro de Gênesis como este morreu, agora vamos para a próxima etapa. E não conseguimos, de certa forma, ligar os personagens na sua época. Vejam só, Adão. Quem é que Adão conheceu? Vejam só as pessoas que Adão conheceu. Adão conheceu Sete, conheceu Enos, Cainã, Maalalel, conheceu Jared, conheceu até Noé. Vejam só, conheceu até Noé. Conheceu, se calhar, até Sem também. Então, todas as histórias da criação não era algo incomum para as gerações de Adão. Eles ouviram estas histórias. E eles estavam, o que é mais interessante, eles estavam lado a lado com Adão. Tudo aquilo que estava a acontecer na Terra, eles tinham Adão ainda para perguntar. Não é interessante isto? É sumamente interessante isto. Vejam só também. Temos aqui a genealogia de Noé.
Noé viveu 777 anos, se não me equivoco, exatamente. Ele nasceu no ano 1056, depois do ano 0. E vejam só as pessoas que ele conheceu também. Vai mais ou menos, desculpem pôr à frente, mas conheceu mais ou menos até Nahor. E provavelmente até conheceu Tera. Sabem quem foi Tera? Pai de Abraão. Isto é impressionante, é incrível. Como é que estas pessoas estavam em contacto umas com as outras. Vejam só os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão morreu provavelmente no nascimento, provavelmente era já um jovem Jacó. Não conheceu José. Mas quem é que conheceu José? Isaac. Quando nós lemos a Bíblia pensamos, esta gente estava toda morta quando estes desapareceram. É ou não é verdade? Não é isso que pensa, não é? Está tudo cortado ali, morreu, ninguém conhece. Mas conheceram-se todos. Conheceram-se todos. Agora, quando nós vemos a cronologia desta forma, dá um novo sentido ao livro de Gênesis. Dá ou não dá? Claro que dá. Vejam só mais uma coisa interessante. Metusalém. Uma linguagem mais jovem, foi o Dredd que viveu mais. Metusalém, este homem viveu, mas viveu há 969 anos. Agora, se podem ver ali o dilúvio, que é no ano, no ano 1656, Metusalém parece que chega até aí. Nós perguntamos, então o juízo de Deus do dilúvio não era só para os incrédulos? Metusalém não era da linhagem divina? Ele morreu no dilúvio? Não. O que é interessante é que a data que temos em Gênesis capítulo 6 até capítulo 9 é que Deus dá as datas e os meses e os dias do dilúvio. E Metusalém morre no ano em que Deus irá iniciar o dilúvio. Exatamente em 1556, se não me equivoco na data. É isso mesmo, 1556. Quando o dilúvio começa, ainda tem um santo que tem que morrer para não sofrer a condenação do dilúvio. Isto dá outra perspectiva do livro de Gênesis. Incrível! Isto é interessante porque Deus está a conservar a sua linhagem, a sua linhagem escolhida. Então, qual era o objetivo de tudo isto? Porquê que Deus coloca as cronologias? As idades, a morte deste, o nascimento do outro. Bem, o objetivo era ensinar a verdade acerca do passado para que Israel se conformasse à vontade de Deus. Para que Israel soubesse que este documento que Moisés lhes dá é diferente dos outros documentos que eu vou falar já a seguir. E esta história é um relato histórico, não é um mito. Não é uma epopeia. Não é uma ficção, é um relato histórico. Por isso, este texto é, de certa forma, podemos dizer que é um documento apologético, é um documento de defesa da fé. Defesa da fé, uma defesa contra as falsas teorias. Não só para nós hoje, mas também para os tempos de Moisés. É incrível. Que sempre há este ímpeto de inventar histórias para explicar as origens. Agora vejam só. De Adão até José, quantos anos é que nós temos? Isto é médio de 2.400 anos, 2.300 anos. 2.300 anos. Então significa de Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, quantos anos? 2.000 anos. Isto é uma coisa que nós não devemos ter vergonha. Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus dá-nos a cronologia. Eu diria que a cronologia da Terra, de Adão até hoje, é de 6.000 a 10.000 anos. Há uma controvérsia entre isso, mas a minha convicção pessoal é que nós temos uma Terra de 6.000 anos. Alguns dizem que os criacionistas defendem uma Terra jovem, enquanto que os evolucionistas defendem uma Terra antiga. Mas eu diria, 6.000 anos é muito tempo para dizer que é uma Terra jovem. Mas eles chamam de Terra jovem porque eles têm os seus pressupostos. Mas acho que, obviamente, 6.000 anos, comparado com 4,1 milhões de anos, é uma Terra, eu nem diria jovem, é um embrião. Não é? Então, Moisés dá esta cronologia para diferenciar o seu texto dos textos da época e das teorias da época. Então, vários documentos naquele tempo de Moisés foram escritos para explicar as origens. Existem vários. Existe a Enuma Elish, o Épico de Gilgamesh, que fala muito sobre o dilúvio. E o que é interessante é que nós vamos falar isso mais à frente, mas existem vários relatos em outras nações acerca do dilúvio. Inclusive, a forma como os chineses escrevem barco é muito interessante. E veremos isso também mais à frente.
Então, existem vários relatos do dilúvio e o Épico de Gilgamesh fala sobre isso. De todos, eu tenho o Épico de Gilgamesh para ler, mas eu li agora há pouco tempo outro documento que é a Epopeia de Atrasis. Agora, a Epopeia de Atrasis fala de como é que o universo surgiu. E sempre isto aparece de uma forma poética, de uma forma até um bocado estranha, em que deuses ficam chateados com os outros deuses por causa dos barulhos e ficam chateados com os homens e matam um deus e usam o sangue dele, misturam com a terra para criar um homem. Depois, e a narrativa vai assim, para explicar estes documentos. Agora, existem vários pastores que negam a natureza do género literário de Gênesis, porque eles dizem: o Moisés estava a escrever com o mesmo tom que estes homens estavam a escrever. É por isso que nós não devemos aceitar o primeiro dia da criação como um dia de 24 horas. Ele está a falar de forma poética. Não. Mesmo que ele tivesse a falar de forma poética, como é que nós enfiamos aí milhões de anos? Pelo amor de Deus. Então, há sempre um pressuposto evolucionista para entrar aqui e para desacreditar a palavra de Deus. O que nós sabemos é que estas civilizações acreditavam num universo organizado por uma sabedoria cósmica, sobrenatural, não tanto pessoal. E acreditavam em vários deuses. Eles explicavam estes deuses pela criação que já existia. Porque eles não conseguiam... Como é que se apresenta Deus no Antigo Testamento? Eu sou. Existe algum ponto de referência entre a criação e Deus para explicar Deus? Não existe. Agora, para explicar estes deuses, eles têm que ir à criação. E eles acreditavam nesta sabedoria cósmica sobrenatural. E acreditavam que todas as pessoas tinham que se conformar a esta sabedoria. Geralmente, estes autores destes documentos, destas epopeias, destes épicos, eram sacerdotes. Eles escreviam estes épicos não para dar um relato histórico, mas eles escreviam estes épicos para justificar os seus programas religiosos. Este era o interesse. Temos que conformar todas as pessoas a uma religião, a um sistema social, e por isso nós vamos escrever estas epopeias. Não há nada novo debaixo do céu. Nós estamos a viver a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E estes sacerdotes faziam isto. Portanto, estes escritos mostravam como os deuses tinham estruturado o mundo para que as pessoas soubessem como as coisas deveriam ser. Nós vivemos assim, nós fazemos o que fazemos, nós vamos ao templo, nós sacrificamos crianças por causa da nossa história. Mas Moisés ataca a visão dos pagãos. E ele escreve Gênesis, que é um ataque, mas é uma afronta. Gênesis é uma afronta, não só para o tempo de Moisés, mas também para o nosso tempo. 6 dias. Então, esta é a estrutura do livro. E ver o livro desta forma dá outro panorama, outra visão, se formos agora ler mais uma vez o livro de Gênesis. Mas qual é a data e qual é o cenário de Gênesis? Onde é que ele aconteceu? Bom, nós não sabemos bem quando é que Gênesis foi escrito, não se sabe. Mas provavelmente foi no tempo do deserto. Moisés escreveu a história, o relato histórico de Gênesis. Contudo, o volume de Gênesis contém 2.400 anos de história, como nós já vimos. 2.400 anos de história. Irmãos, estamos a falar aqui de 1/3 ou 1/4 da humanidade, da história da humanidade. Só o livro de Gênesis. Temos ali os primeiros capítulos, que é 6 dias, e o resto temos 2.000 anos de história. E quem já leu, pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 11, que trata de 2.000 anos de história, vê que a história não é muito detalhada. Só dá alguns elementos importantes. Então este livro abarca mais tempo que qualquer outro livro da Bíblia. De fato, ele cobre mais que todos os outros 65 livros da Bíblia reunidos. Só a história do livro de Gênesis. Isto é impressionante. Além do mais, podemos dividir Gênesis em 3 cenários. Quais são os cenários? Quais são as terras? Bom, o primeiro cenário geográfico é o crescente fértil. Quem já esteve em Raízes da Fé, já estudou isto. O primeiro cenário de Gênesis é Babilónia, o crescente fértil. Isto acontece num período de 2.000 anos, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Força, aguentem mais um bocadinho. O outro cenário geográfico é Israel, Palestina. Isto acontece durante 193 anos, do capítulo 12 até o capítulo 36. Depois temos o cenário geográfico do Egito, que acontece durante 93 anos, isto vai de 37 até 50, com a história de quem? De José, é isso mesmo. Então estes são os cenários geográficos. Então quando lemos o livro de Gênesis, dá
aqueles lugares. Nós sabemos em que sítio estamos enquadrados, não é? Ora, Moisés escreve, dá a cronologia, dá os lugares, mostrando que isto é um relato histórico, mas qual é a estrutura do livro? Qual é a estrutura? Como é que o livro é estruturado? Agora, quem gosta de ensinar, quem está a fazer o culto doméstico, ou quer algum livro para ensinar da Bíblia às crianças, ou quer falar com alguém, não é? Que questiona a existência de Deus, que questiona a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Como é que nós podemos dividir de forma fácil o livro de Gênesis? Bem, esta estrutura é essencial para entender o livro. Muitos eruditos e comentadores bíblicos creem que este livro está estruturado em duas grandes divisões. Quais são? A primeira é a história primitiva, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Né? História primitiva. E a segunda é a história dos patriarcas, que vai do capítulo 12, ou do capítulo 11, final do capítulo 11, até o capítulo 50. E aqui Moisés dedica muito tempo a falar dos patriarcas. E porquê que Moisés quer falar dos patriarcas? Saberemos depois. Mas esta divisão não é única. Não é? Temos alguns que dividem em 3 partes. Que é fácil para ensinar aos miúdos. Pai, como é que eu posso entender o livro de Gênesis? Filho, senta aqui do meu colo. Vou-te ensinar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, como eu mencionei, é a história primeva, ou a história primitiva, que vai desde a criação até à Torre de Babel. Criação, Torre de Babel. E o filho concorda. Fixe, Torre de Babel, criação. Yeah. Depois temos a história patriarcal. E aqui na história patriarcal, o personagem principal é Abraão. Abraão. Isto vai do capítulo 11 até ao capítulo 37, onde Moisés dedica muito tempo a falar, especialmente de Abraão. Depois temos a história de José, que é uma narrativa focada, a maior parte da narrativa, dobrou-se a língua, é concentrada num só personagem. Qual é o personagem? Qual é o personagem? Quem é? A última história é a história de quem? José, exatamente. Eu penso que ouvi Moisés por aí, tá? Mas é José. Então, podemos dividir em 3 histórias. História primitiva, história dos patriarcas e a história de José. O que é mais interessante no livro é que quando vai relatar a história de José, que leva vários capítulos, do 37 até o 50, o texto diz, esta é a história de Jacó. E porquê que ele faz isso? Ou isso saberemos depois. Agora, nesta estrutura literária há várias coisas que são muito importantes. Uma delas, e que nós falámos, quando nós falámos do Antigo Testamento, nós falámos de 4 chaves importantes para entender o Antigo Testamento e toda a história da Bíblia. Quais eram? As promessas, a genealogia, os pactos e o culto, ou o templo, ou mesmo o reino de Deus, que inclui aqui no culto. Bem, Gênesis fala muito de genealogias. Aquela parte divertida dos textos. Olha, tive uma irmã que me disse, é a minha parte favorita da Bíblia, é genealogias. Bem, cada um com a sua paixão. Então, as gerações fazem deste rolo uma unidade literária. Uma unidade. Portanto, alguns eruditos creem que a característica que unifica o livro de Gênesis e que nos ajuda a entender o livro de Gênesis são as gerações. A palavra hebraica é toledot. E esta palavra, não importa saberem esta palavra, mas esta palavra aparece várias vezes, que é a palavra gerações. Se esta palavra aparece várias vezes no texto, é porque Moisés quer ensinar-nos algo importante aqui. A semente. O que é que significa toledot? É um termo hebraico que significa genealogia. E Gênesis contém 10 conjuntos de gerações que rastreiam a história de Israel, desde a escravidão até ao primeiro casal do Éden. 10 gerações. Moisés escolhe 10 famílias. Que Moisés viu que era importante 10 famílias para explicar a história de Israel e para explicar a história da humanidade. E os autores bíblicos vão agarrar nisto. Contudo, quais são estas famílias? Quais são estes conjuntos? Eu depois vou mostrar um gráfico, ainda não, mas deixa-me mencionar. A primeira geração, o primeiro bloco de gerações, vai entre os céus e a terra e Noé. Agora vocês pensaram, não, a primeira geração é Adão. Mas o que é interessante é que Moisés
coloca os céus e a terra como a primeira geração. É a primeira geração. A primeira geração registada é a origem dos céus e da terra, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4. E é seguida pelas gerações de Adão. Capítulo 5 começa com: este é o livro de Adão, histórias de Adão. Após a descrição desta última, da geração de Adão, o autor expõe a terceira geração, e a terceira geração é a geração de Noé. A geração de Noé. Alguém disse José? Aí? Então é a geração de Noé que é importante, a geração de Noé, onde quase de forma imediata também introduz a quarta geração. E a quarta geração vem dos filhos de Noé, que é Sem. Agora, este primeiro bloco de gerações é importante porque encontra-se no meio de dois eventos muito importantes. Quais são? Bem, o primeiro é o dilúvio e o segundo é a Torre de Babel. Então, estas gerações aparecem aí. E Moisés quer descrever essa geração e esses dois eventos para explicar umas quantas coisas. Quando nós vemos a descrição do capítulo 6, ou do capítulo 9 de Gênesis, quem já leu o livro pensa: eu já li isto em algum sítio. Quando Noé sai da arca, há uma descrição. Deus diz coisas a Noé que parece que nós já lemos aquilo em algum sítio. Lemos aonde? Em Gênesis capítulo 2. Quando Adão é criado, vai, multiplica, enche a terra, nós já vimos isso acontecer. O que é que ele estava a ensinar aí? Bom, isto é uma nova criação. A segunda coisa é a razão pela qual as nações existem. E nós vamos ver pela família de Sem, Cã e Jafé como é que temos os países que temos hoje em dia. Isto é super interessante. E a terceira coisa é o que motivou o extermínio dos cananeus no tempo de Josué, e vemos a resposta aqui nestas gerações. Então este é o primeiro bloco de gerações. Vai, aguentem mais um bocadinho, está bem? Gerações dos céus e a terra até Noé. O segundo bloco de gerações é de Sem até Jacó. Sem até Jacó. Então, após a quarta geração, a Bíblia foca em Sem. Por que não foca em Jafé nem em Cã? Bem, mais uma vez Moisés está a fazer uma coisa intencional aqui. E ele foca em Sem, as gerações de Sem, e narra a quinta genealogia. Agora, deste filho de Noé, do filho de Noé, que é Sem, vem quem? Vocês nem ouviram aquilo que eu disse, né? Então, do filho de Sem, quem é que vem? Um personagem muito importante da Bíblia. Vem, nós vimos ali no quadro, vem Tera. E Tera é o pai de quem? De Abraão, muito bem. Então vem Tera, vem porque é importante estudar as genealogias. As genealogias é secante, mas é importantíssimo para entender a história. Quem é que estava a viver no tempo em que José estava no Egito? Quem vivia? Será que isso dá algum significado ao texto? Claro que dá. Claro que dá. Então vemos que Sem, depois de Sem, vem a quinta genealogia. Agora, deste filho de Noé vem Tera, pai de Abraão, que é o cabeça da sexta família, a sexta geração. Um dado importante que podemos introduzir aqui é o facto de Deus começar com Abraão aquilo que ele fez com Noé. A descrição feita a Abraão dá-nos a sensação que Deus está a recriar mais uma coisa. Porque ele fala que Adão tem que se multiplicar e ter uma grande família. Noé, multiplica-te. Adão, multiplica-te. Então Moisés está a construir aqui, no seu texto, algo que é importante para o povo de Israel entender. E era o quê? Bom, isso veremos depois. Então vemos aqui estas gerações. Então Deus conserva esta família de Adão, esta geração de Tera, para gerar uma espécie de novo Adão, e assim a semente da mulher pode ser conservada. Lembram-se da promessa que foi feita a Adão? Qual é que foi a promessa? À serpente e à mulher. Qual é que foi a promessa? Lembram-se? Que ela teria uma semente e a semente pisaria na cabeça da semente da serpente. Exatamente! Pisaria na cabeça da serpente. E por que não da semente da cabeça da serpente? Boa resposta. Boa resposta. Mas pronto, isso veremos mais à frente, mas boa resposta. A última geração é a geração de Ismael, vai no capítulo 22.
E a oitava linhagem é do meio-irmão de Isaac, seguida por outros dois irmãos gêmeos, que são Esaú, e que nos traz a nona geração, e Jacó, que conclui com a 10ª geração. E aqui temos as 10 gerações. Isto é bom para, nomeadamente, também ensinar às crianças. Mas ficamos com esta questão, a semente da mulher, não é? A semente da mulher. Deixem-me mostrar este gráfico, é interessante. Agora, isto é um gráfico que mostra a criação dos céus e da terra. No princípio era Yahweh, o tetragrama. Yahweh criou a terra. A terra não era assim, com aqueles continentes divididos. A terra, o pecado cai com Adão, a terra cai em pecado, o homem cai em pecado com Adão, e a terra fica completamente destruída. Literalmente a terra destruída. Falaremos isso mais à frente. Mas veem como é que Deus tem a intenção de transformar a criação em novos céus e nova terra. Porquê que aparece essa expressão na Bíblia? Novos céus e nova terra. Porque a terra original e os céus foram destruídos. A pergunta é, como é que Deus vai chegar dali até aqui? Bom, Ele vai chegar pelas gerações, as genealogias. Existem duas linhas de gerações em que Deus vai intencionalmente selecionar. Ele vai escolher uma em vez da outra. E a ideia de Deus, o propósito de Deus, é agarrar uma promessa que Ele fez à serpente e à mulher e trazê-la até aqui. É esta linhagem que vai restaurar todas as coisas, que vai trazer o novo Éden. Tem que haver, para haver um novo Éden, tem que haver um novo Adão. Dá para entender isto? Agora, nas genealogias do que nós vemos na semente, é que sempre existe uma semente paralela que quer impedir a vinda da semente eleita. Agora, vê-se que Moisés faz isto, não é? Intencionalmente no seu texto. Agora, não sei se quem já leu o livro de Gênesis já reparou nisto. Mas Moisés faz uma diferença de genealogias. E ele faz isto provavelmente para relembrar, e certamente para relembrar, a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Que a semente da mulher irá pisar na cabeça da serpente. Deixem-me dar um exemplo interessante. Adão é o primeiro homem. A partir de Adão existem 2 sétimos nas genealogias. O primeiro sétimo a seguir a Adão é um homem chamado Lameque. Agora, Lameque é o primeiro gangster rapper da história. Porque ele mata uns quantos e faz uma poesia. Diz, eu matei 2 homens, matei 3 homens por me pisarem. E com a batida atrás. Então ele orgulha-se por viver em corrupção. É? Mulheres, ele tem 2, tem uma série delas. Provavelmente tem dinheiro, é um homem importante. E orgulha-se por ter assassinado uns quantos. O primeiro 50 Cent da época. De Adão existe outro sétimo. Porque Abel morre. Existe outro sétimo, que é Enoque. Agora vejam só o paralelo que Moisés está aqui a fazer. Ele está a mostrar a diferença, e esta questão dos números está sempre a aparecer no livro de Gênesis, número 7, número 10. E aparecem estes 2 sétimos que vêm de Adão. Um é corrupto e o outro é levado. Enoque. Enoque esteve com Deus e Deus o levou. É isto. Moisés está a fazer isto sem querer? Não. Moisés está a mostrar a grande diferença entre a linhagem dos homens e a linhagem de Deus. Outra coisa interessante, já vamos muito avançados no tempo, mas lembram-se quando Deus cria todas as coisas e Deus dá uma mulher a Adão. E Adão fica feliz, tão feliz que ele faz uma poesia. Vira Pavarotti ali e canta aquela música, és osso dos meus ossos. Não vou cantar, não. E carne da minha carne. E ele canta essa poesia glorificando a criação de Deus e de Deus lhe ter dado uma esposa e de Deus ter feito isto para ele. E Deus está no controle da criação e tudo mais. Existe outro homem da geração de Adão que também, à frente das esposas, faz uma canção. E esse é Lameque. Agora, há aqui 2 coisas a acontecer. Depois do pecado do homem, o homem desvirtuou-se por completo. Por completo. E ele quer mostrar isto, Moisés. Quer mostrar ao povo o que é que acontece quando nós desprezamos a Deus. Não há ordem no casamento, não há respeito pela criação, não há respeito pela dignidade humana. Vê? Só neste texto. Então vemos aí a genealogia e vemos a diferença entre Adão, entre Lameque e a diferença entre Enoque. Vamos avançar rápido, este é o último ponto. E esta é a unidade entre a criação e a consumação.
Agora, não é fácil de ver isto quando lemos a Bíblia. A Bíblia tem que haver pessoal que dedica-se mesmo a um estudo intensivo das Escrituras e conhece os idiomas originais, e consegue ver estas coisas. Mas certos teólogos identificaram uma unidade grande na história da salvação, que vai desde Gênesis até Apocalipse. Agora, nós conhecemos a expressão escatologia. Escatologia é o ensinamento ou a doutrina das últimas coisas. Mas também existe aquilo que se chama protologia, que é o ensinamento ou a doutrina das primeiras coisas. E o que é interessante é que as Escrituras fazem um espelho entre as primeiras coisas e as últimas coisas. Já uma vez brincaram com o espelho, pôr assim o espelho assim no meio da cara, inclinar o espelho para ver a cara, não é? Fica esquisita. Graças a Deus que não somos assim, não é? Com essa igualdade. Mas nós podemos ver uma réplica, não é? Por causa do reflexo. Bem, existe uma réplica assim na Bíblia. Os fundamentos da criação, da queda e da redenção e da consumação estão explícitos na estrutura cruzada entre Gênesis e Apocalipse. Antes de ver isto, deixa-me dar um versículo interessante. Está em Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isto é Deus a dizer. Então, mas ele já não criou os céus e a terra? Ele usa a mesma expressão que ele vai buscar ao livro de Gênesis para explicar o que é que ele vai fazer no futuro. Eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Alguém me perguntou, já não lembro quem, se nós vamos ter memória do passado. Bom, não sei se este versículo responde, mas o que sabemos aqui é que haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova história. Então isto tudo para mostrar que existe um paralelo, um reflexo entre as primeiras coisas e as últimas coisas. Deixem-me mostrar isto de uma forma gráfica, está bem? Por exemplo, a história começa com a criação. Como é que a história da Bíblia acaba? Com a nova criação. Apocalipse capítulo 21. Temos a luz de Deus na criação. Como é que a história termina? Com a luz de Deus na nova criação. Depois temos o governo do homem. No final temos o governo do homem, o Senhor Jesus Cristo a governar sobre toda a criação. Temos o antigo Éden que foi destruído. Agora, no final da história, temos o novo Éden, o novo jardim. E que tem lá a árvore também. Curioso, não é? E o que é que está no meio desta estrutura? É a maldição, não é? Que veio das primeiras coisas, mas agora nas novas coisas não haverá mais maldição. Como é que isto é possível? Bom, vamos ver outro gráfico. Criação, nova criação. A liberdade de Satanás. Satanás está livre e anda ali pelo templo de Deus e pelo governo de Deus. Mas no futuro ele será confinado. Depois vemos o juízo global, não é? Com o dilúvio. E agora vemos outro juízo global. Nós perguntamos, como é que será este juízo global? Será com água? Não, a Bíblia diz que não é com água. E no centro vemos a cidade dos homens a cair. Vemos Babel, a Torre de Babel a ser erigida. Depois vemos a Torre de Babel mais uma vez a ser edificada no livro do Apocalipse. Mas esta cidade dos homens cai. E a pergunta é, como? Como é que nós passamos da criação destruída para uma criação redimida? Bem, com este espelho temático entre Gênesis e Apocalipse surge a questão: o que significa o centro ou os extremos desta cruz ou desta estrutura literária, ou desta estrutura narrativa? Bem, eu creio que até chegar à nova criação, Deus tem de subverter a maldição. Ele tem que destruir aquele que é o vilão e ele tem que destruir a cidade dos homens. Este é o grande tema da história da Bíblia. Porém, como é que Deus vai fazer essa transição? Simples. Quem é que vai fazer esta transição? O Senhor Jesus Cristo. O novo Adão. O novo Noé. O novo Abraão. O novo Davi. Ele é que vai fazer tudo isto. Vejam comigo este texto. Próprias palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 18. Mateus 5, 17 a 18. Vou ler rápido também. Mateus 5, 17 a 18. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Deus, Jesus Cristo, vem para cumprir tudo aquilo que está escrito no livro de Moisés. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. A Bíblia diz que Jesus é o cumprimento de todos estes eventos históricos. Não há forma de ver a história sem Jesus. É impossível. Aliás, até podemos dizer que a história bíblica começa com Jesus.
Como é que começa o primeiro livro da Bíblia? No princípio, quem é que estava a criar naquele momento? Era Jesus. João diz-nos, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. E nada daquilo que existe poderia existir sem Ele. Era Jesus que estava lá a criar. Então vemos que a história começa com Jesus. Segunda coisa, a história resolve-se com Jesus. Quando Jesus está na cruz do Calvário, Ele está ali a morrer pelos pecados, pelos teus e pelos meus. E já agora, a salvação é somente por Jesus Cristo. Se tu crês hoje no Senhor Jesus Cristo, Ele salva dos teus pecados. E não sofrerás a maldição da condenação do inferno. Porque em Jesus temos a verdadeira salvação. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, o que é que Ele disse? Está consumado. Está pago. Deus, a história resolveu-se em mim. O pecado de Adão resolveu-se em mim. Cristo é o restaurador de todas as coisas. E por fim, a história termina com Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 até ao versículo 5 diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, nesta grande cidade, não é? Neste grande Éden, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Se tu não tens Cristo, nunca verás isto. Podes tentar com as tuas forças, com a tua religião, com as tuas filosofias, mas a Bíblia diz que só veremos o reino pelo sangue de Jesus Cristo, por crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, foi crucificado no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar uma viva esperança. Ninguém verá a face do Senhor sem Jesus Cristo. Então a história termina com Jesus. A história termina com Jesus. Agora espero que isto tenha sido elucidativo, porque isto é um panorama do livro de Gênesis. E eu acredito que isto nos vai ajudar para entender cada história, cada narrativa. Mas eu gostaria de terminar com algumas perguntas interessantes. Este mês de dezembro não vamos estudar o livro de Gênesis, mas os irmãos podem ler estes 50 capítulos, curtinho, não é? Então eu gostaria que lessem o livro de Gênesis. E para quem já leu, provavelmente já surgiu estas perguntas. Mas quem lerá agora, neste mês, o livro de Gênesis, isto são perguntas para apimentar a leitura, digamos assim. Primeira pergunta. Porquê que Deus criou o universo? Porquê que Ele criou? Qual é que foram as razões? A segunda pergunta. Onde estava Deus e o que fazia Deus antes da criação dos céus e da terra? Fala a Bíblia do que é que fazia Deus antes da criação dos céus e da terra? Estava Deus sentado no trono? Tinha Ele um trono? Então se tinha um trono, havia matéria antes de criar os céus e a terra? Se Deus já sabia que o homem iria cair, por que razão é que Deus criou o homem mesmo assim? Nem porquê. Porquê colocar aquela árvore se Ele já sabia que o Adão iria comer? Vocês nunca pensaram nestas perguntas quando leram o livro de Gênesis, não é? Então, se tudo o que existe foi criado, agora reparem nesta pergunta, porque muitas vezes os ateus fazem esta pergunta. Se tudo o que existe foi criado, quem criou o Criador? Já ouviram essa pergunta? Mas há uma falácia nesta pergunta. Esta ideia pressupõe que tudo o que existe foi criado. Mas eu pergunto, tudo o que existe foi criado? A outra pergunta é, como poderia haver luz no primeiro dia se o Sol e a Lua e os luminares só foram criados no quarto dia? O que é a imagem e semelhança de Deus? Deus tem pernas e cabeça? Se a criação era muito boa, como poderia ter lá o inimigo, Satanás, no meio da criação? Não era muito boa? Como é que ele poderia estar lá? Como é que a serpente contemporânea de Eva, já no culto passado fiz a mesma coisa, contemporânea de Eva, poderia ferir o calcanhar do descendente que ainda não tinha nascido? Se a serpente estava ali, como é que ela ia ferir o calcanhar de alguém que ainda não nasceu? Porquê que o sacrifício de Caim não foi aceito? Quem foi a esposa de Caim? Tinha Adão um umbigo? Não, esta não está aqui. Porquê que temos tantas genealogias em Gênesis?
Quem eram os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 e os gigantes da terra, os homens de nome? O que Caim fez a Noé para ser amaldiçoado? Como é que os animais grandes, como os dinossauros, entraram na arca? Porque são animais enormes. Como é que eles entraram na arca? O dilúvio foi local ou global? Porquê que a descrição de Noé, depois de sair da arca, é tão parecida com a de Adão? Como é que a mulher de Ló transformou-se em estátua de sal? Porquê que Gênesis menciona a morte e esta é mesmo obscura? Mas porquê que a Bíblia menciona a morte de Débora? Quem é Débora? Débora era a ama de Rebeca. E ela é mencionada 2 vezes no livro e menciona a sua morte. Eu estava a ler isto esta semana e pergunto, mas porquê? Qual é a razão? Porquê é que a narrativa de Isaac é tão pequena comparada com os outros patriarcas? E última pergunta. Porquê que Moisés escreve tanto acerca de José? Estas e mais perguntas florescem após cada leitura que fazemos desta fantástica narrativa. E Gênesis é um espetáculo. Eu gosto de Gênesis. Por isso tentaremos responder a estas questões, nem todas vamos ter uma resposta, durante a exposição do livro. Enquanto isso, eu desafio, leiam o livro de Gênesis durante este próximo mês. Leiam com os vossos filhos, leiam com a vossa família, leiam sozinhos. E tentem responder estas perguntas. Debatam e tentem encontrar a resposta. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, por este livro. Agradecemos, Pai, porque Tu abres o mundo, Senhor, para nós, quando abres assim o livro de Gênesis. Senhor, ajuda-nos a entendê-lo, ajuda-nos a aplicá-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão despedidos. Tenham uma boa semana todos.